Nossa história começa com uma bela paisagem, um grande prédio escolar. Tudo parecia calmo, até que, por trás do beco, bem na esquina do colégio, começaram a se ouvir gritos, e não eram de alegria. Eram gritos de alguém levando uma bela surra. Enquanto isso, uma garota de cabelos azuis observava a cena como se assistisse a um filme, tranquilamente sentada e bebendo seu Yakult. E já aviso, prestem atenção no Yakult, porque essa história gira em torno dessa bebida milagrosa e de muitas delícias. Sim, fazendo delicioso. Enfim, continuando. Os garotos continuavam a espancar o rapaz caído no chão, gritando obscenidades e zombando dele, enquanto a garota apenas assistia. Os dois continuaram chutando o pobre coitado, dizendo frases como "isso vai durar muito tempo". Em meio aos gritos de dor, a garota de cabelo azul seguia observando tudo sem dizer uma palavra. Porém, não durou tanto quanto eles pretendiam, porque logo outro rapaz apareceu e disse que eles deveriam fazer uma pausa. O rapaz que havia chegado comentou que o intervalo do almoço acabaria em poucos minutos e que eles poderiam terminar depois. Deixando o garoto espancado, eles passaram a discutir seus planos futuros e se divertiram juntos, decidindo também ir embora. A mesma garota de cabelos azuis decidiu lançar um olhar frio ao rapaz caído. Sem pensar duas vezes, caminhou até ele e colocou ao lado dele a bebida que estava tomando. Abaixando-se de cócoras na frente de Junvoo, disse que odiava iogurte com todas as suas forças. Ela continuou dizendo que aquele iogurte nem era especial, mas tinha um gosto agradável e que, segundo ela, era isso que fazia uma pessoa se sentir um lixo. Perguntou se ele se sentia assim. A garota acrescentou que era isso que Junvoo era, ele era como iogurte. Levantando-se, finalizou dizendo que compreendia o que ele estava sentindo naquele momento. Porém, lembrou que ambos estavam no segundo semestre do terceiro ano. A garota de cabelos azuis disse que, se ele aguentasse só mais um semestre, eles se formariam. Então, Junvoo poderia se tornar livre. Ela diz que ele só precisa aguentar mais um semestre, que quando se formarem ele finalmente será livre. A cena muda e vemos Junvoo conversando com seu amigo enquanto tentam descobrir quem é a misteriosa dama do iogurte. Os boatos na escola não param. Todos comentam sobre uma mulher famosa por entregar iogurte de alta qualidade com um serviço especial. Um garoto gordinho descobriu um serviço especial que vendia iogurte para estudantes universitários. A garota restringia suas vendas apenas para estudantes que morassem sozinhos. Isso era confiado a uma mulher que entregava pessoalmente os iogurtes na região. Junvoo não acreditava muito nessa história, mas o seu amigo gordinho protestou alto dizendo que, dessa vez, era tudo real. Depois de muita insistência, o Junvoo finalmente concordou com os planos do rapaz rechonchudo. Alguns minutos depois, a mesma garota encantadora de uniforme laranja já estava parada à porta. A garota de laranja perguntou em voz alta se havia alguém em casa. Abrindo a porta devagar, Junvoo hesitante a cumprimentou com um sorriso radiante. A moça retribuiu o cumprimento e não esqueceu de se apresentar como a entregadora de iogurtes. Enfiando a mão na mochila, a entregadora garantiu ao rapaz que ele só precisava de um pacote, ao que ele concordou. 3 semanas se passaram desde que a senhorita Soi começou a entregar iogurte para aquele garoto. Enquanto ele se perdia em pensamentos sobre o que Yang Ho havia lhe contado sobre a entregadora, a garota retirou um pacote e entregou a ele. Olhando nos olhos dela, cada vez mais pensamentos sobre os boatos que circulavam sobre aquela moça passavam pela cabeça dele. Enquanto pegava o pacote nas mãos, teve a ideia de perguntar sobre aquilo. Mesmo hesitando, o rapaz ainda a chamou, ao que ela respondeu rapidamente, com um entusiasmo incrível. Animado, ele a convidou para entrar em sua casa. Num primeiro momento, a garota não respondeu. Gaguejando, ele disse que estava muito agradecido e queria oferecer uma xícara de café. A entregadora, de forma modesta e doce, respondeu que seu turno estava terminando. O rapaz insistiu na ideia e confessou que tinha ouvido de um amigo sobre um serviço especial que ela poderia oferecer. Perdendo a timidez, ele começou a elevar a voz, dizendo que estava encomendando mais iogurte. O garoto, com um pouco mais de coragem, pergunta se talvez ela poderia lhe oferecer o serviço especial. Ela franze a testa, confusa.
Um pouco assustada, a garota sugeriu que talvez ele estivesse falando sobre um novo serviço de degustação de produtos. E disse que não sabia o que fazer, pois lamentava que essa promoção tivesse terminado na semana anterior. Ela se desculpou imediatamente pelo transtorno, dizendo que não conseguia avisar antes e que isso sempre acontecia com ela. Com os olhos brilhando, a entregadora disse que, caso surgisse uma nova promoção, com certeza viria preparada. Após um tempo já dentro de casa, o rapaz ficou extremamente insatisfeito. O suor frio escorria pelo rosto dele, tanto de raiva quanto de decepção. Ele queria quebrar tudo ao redor, inclusive os iogurtes. Descontrolado, xingou seu amigo Won-ho. Porém, alguns minutos depois, o protagonista se arrependeu, abaixando a cabeça enquanto permanecia na cozinha. Além disso, percebeu que odiava iogurte, e que esse nem era o verdadeiro motivo de ter chamado a entregadora. Tudo aquilo acontecia por causa das lembranças daquela garota de cabelos azuis, que sempre bebia iogurte. O rapaz entendeu que, se não fosse por aquela mulher, jamais teria comprado iogurte na vida. Lembrou que havia recusado aquela oferta várias vezes, mas em algum momento acabou se acostumando com o hábito. Certa vez, ela apareceu, com aquele jeitinho despreocupado de sempre, e perguntou se ele estava bem, enquanto lhe entregava mais uma garrafinha de iogurte, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Soluçando, talvez mais por nervoso do que por emoção, ele perguntou quanto custava. Ao encará-la, notou algo curioso. Ela estava sempre sorrindo. Sempre. E isso, estranhamente, era reconfortante. Afinal, ela era bonita, sincera e tinha aquele brilho nos olhos que fazia até o iogurte parecer afrodisíaco. Foi então que sua mente resolveu tomar um desvio dramático. E se os boatos fossem verdadeiros? E se a senhorita Soy realmente oferecesse mais do que apenas iogurte? Ele se imaginou com barris de cerveja, se divertindo como um viking aposentado, bebendo sucos místicos em quantidades impróprias, e claro, trazendo o dragão para a caverna quantas vezes quisesse. Um delírio digno de novela das 11. Subitamente, acordou em sua cama, ainda meio suado, efeito colateral de um bom, e constrangedor, sonho molhado. O mundo real se impôs com batidas na porta. Quem seria? Ao abrir, lá estava ele, o famigerado uniforme laranja, que mais parecia um sinal de alerta emocional. Mas, para sua surpresa, ou decepção, não era ela. Era uma nova entregadora, com cara de quem tinha metas para bater e não tempo a perder. Você é estudante, certo? Perguntou ela, prática, já tirando um formulário como quem vai vender plano de internet. Antes que ele respondesse, ela emendou. Tenho um pedido de iogurte que pode ser muito útil para você. Educado, e ainda sonolento, o rapaz recusou, explicando que já recebia suas entregas regularmente. Mas a moça era insistente. Argumentou que ele podia muito bem fazer outro pedido. Afinal, estudante que se preze vive cansado, e o cansaço, segundo ela, era sinal claro de carência de probióticos. Com um sorriso quase conspiratório, completou. E olha, tenho algo muito bom no estoque. O rapaz engoliu seco. Aparentemente, quando se trata de iogurte, sempre há espaço para surpresas. Porque se um cara fizesse um pedido de entrega, então essa mesma moça que ele conhecia iria fornecer o serviço especial que ele tanto desejava. Suspirando, o rapaz recusou essa oferta, dizendo que não precisava de amostras grátis. Ao fechar a porta de casa, ele convidou a moça a procurar outros clientes, mas as coisas não aconteceram como ele esperava. A garota disse ao rapaz que ele não precisava agir daquela forma e garantiu que ele não se arrependeria nem um pouco. Mas a única resposta dele foram recusas. Olhando diretamente em seus olhos, a entregadora disse algo que parecia que nenhuma palavra conseguia chegar até ele. Ela então falou uma frase que ele claramente não esperava ouvir, dizendo que parecia que ele não tinha escutado aquele tal boato. Pegando a mão dele, ela continuou dizendo que ainda havia um serviço especial que a vendedora de iogurte oferecia. Apertando a mão dele contra esses grandes atributos, ela explicou que aquilo era apenas e exclusivamente para homens que morassem sozinhos. Enquanto isso acontecia, o rapaz tocava aqueles gigantes atributos, ouvindo as perguntas da entregadora sobre se ele estava gostando daquilo.
Nesse meio tempo, a garota perguntou ao rapaz se ele gostaria que existisse esse tipo de serviço sempre. Parando sua fala por um segundo, ela continuou, perguntando se ele desejava ter essa oportunidade a qualquer momento. Com um olhar satisfeito, a entregadora prosseguiu e avisou que, para estudantes que moravam sozinhos, havia uma promoção de 25.000 wons, por apenas 22.000 wons, ademais também tem um montão de benefícios adicionais. Quase sem prestar atenção, o rapaz entendeu que aquela mulher que era responsável por todos esses boatos. A garota o lembrou que, como já tinha dito antes, aquele serviço valia muito a pena. Segurando o pacote dele nas mãos, ela disse que todo estudante precisava de iogurte. Segundo ela, deveria ser bastante estressante e difícil para ele estudar, fazer provas e frequentar a universidade. À medida que ia insistindo cada vez mais nessa ideia, disse que relaxar e conseguir os probióticos de que ele precisava era como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Aproximando-se ainda mais dele, a garota comentou que ficar conversando sobre tudo aquilo na rua era um pouco impróprio. Naquele mesmo instante, a entregadora de iogurte se ofereceu para entrar e falar lá dentro. Após hesitar um pouco, o rapaz aceitou imediatamente essa proposta. Diante de nossos olhos, aparecem as redondezas da cidade onde ele morava. E ali em algum lugar da cidade, sentada em um banco, sozinha, apenas com sua bolsa, uma garota pensava que deveria ter aula conjunta de artes livres com alguém, mas esqueceu que era dia de folga. Olhando a tela do celular, o chat com um rapaz salvo no celular como Junvou Oppa, ela começou a ficar nervosa, porque ele simplesmente não lia nenhuma mensagem. Finalmente chegando à conclusão de que não deixaria aquilo assim, decidiu ligar para ele. Enquanto isso, Junvou, aparentemente ocupado com a entregadora de iogurte, estendeu a mão até o celular que tocava irritantemente e preenchia todo o apartamento com o som. Depois de atender, Romi imediatamente perguntou se ele podia conversar naquele momento. Apesar da entregadora, o rapaz concordou e perguntou o que tinha acontecido para ela ligar. Romi respondeu que só queria saber o que ele estava fazendo. Porém, logo depois, disse que poderiam sair juntos, caso ele não tivesse nenhum plano especial para o dia. Romi imaginou que ele ainda não tinha comido e ofereceu que fossem comer juntos. O rapaz, distraído com a ligação e coberto de suor, se desculpou e disse que seria muito bom, mas naquele momento ele estava muito ocupado e não poderia sair de jeito nenhum. Só então ele percebeu que, naquele exato momento, a entregadora intensificava mais a forma como chupava, quero dizer, como tomava iogurte de canudo. Romi perguntou por que ele estava sempre ocupado. Ele a interrompeu imediatamente, dizendo que algumas aulas de humanidades haviam sido canceladas e que ela poderia descansar. A garota pediu, por favor, que ele saísse com ela, mas o rapaz recusou de novo, pois estava muito mais interessado em ficar sozinho com a Juma. Ainda sem perder a esperança, Romi perguntou se ele ficaria livre mais tarde. O rapaz questionou o que ela queria dizer com mais tarde. Ela se apressou em falar que ele não podia estar ocupado o dia inteiro e que eles poderiam tomar algo à noite. Romi disse que iria até a região dele. Enquanto a entregadora passava o aspirador ainda com mais força, ele não aguentou mais aquela conversa e disse que não poderia continuar, pois estava extremamente ocupado. A garota ainda quis tentar convencê-lo novamente, mas ele desligou. Olhando para a tela do celular, ela percebeu que tinha mesmo estragado tudo, mas, no fundo, sentia que ele gostava dela, mas não a dava abertura. Enquanto isso, Junvou relaxava na cama. Era a voz de uma garota, não era? Perguntou a entregadora em tom de deboche. Depois dessas palavras, ela insinuou que aquela era a namorada dele, mas ele rejeitou a ideia dizendo que não era nada disso. Junvou explicou que era só uma veterana da universidade. A Juma logo fez outra suposição, dizendo que ele devia ser muito popular entre as estudantes, que ele era bonito bastante e que sua personalidade, seu jubileu, seu Malaquias era muito grande. A garota continuou dizendo, com a maior naturalidade do mundo, que, entre todas as pombas que já tinha visto, a dele era, definitivamente, a maior. Grande demais, me deixa toda quente só de olhar, murmurou, abanando-se levemente como se estivesse no verão. Enquanto isso, ela seguia limpando a casa com uma dedicação quase profissional. Junvou,
observando a cena e suando frio, pediu educadamente: será que você poderia pegar mais leve com o aspirador? Eu não vou conseguir aguentar por muito tempo desse jeito. Mas, ignorando completamente o aviso dele, ela decidiu ir na contramão, ligou o aspirador na potência máxima e começou a trabalhar com tanta intensidade, que o protagonista simplesmente não aguentou. Acabou derramando iogurte nela. Ela ficou surpresa com a quantidade, olhou para si mesma e, sem hesitar, disse: uau, tanto iogurte assim? Acho que vou ter que tomar tudo. Sem perder tempo, limpou com os dedos e levou à boca como se nada fosse. Em seguida, virou-se para Junvoo com um sorriso provocador. Que tal jogarmos uma partida de futebol agora? Ele, ainda tentando entender a proposta, apenas assentiu. Mas se surpreendeu ainda mais quando ela disse que queria jogar sem proteção. Assim fica mais fácil marcar gols, justificou ela com uma piscadinha. Normalmente, usava proteção quando atacava no futebol, claro. Mas, diante de um adversário tão grande, achou melhor dispensar. Sem proteção? Perguntou ele, surpreso com a ousadia. Ué, não fica melhor assim? Fica tudo mais, direto pro gol, rebateu ela. Junvoo respirou fundo, concordou, e a partida começou. Logo no primeiro lance, o atacante foi fundo, e com tudo. A garota adorava testar os limites daquele adversário tão grande, mas ele, modesto, ainda duvidava que ela realmente gostasse tanto assim daquilo. Já fazia muito tempo que um adversário tão grande e rígido não passava por esse túnel, comentou ela, com um sorrisinho malicioso nos lábios. Curiosamente, o estudante também dizia gostar de dirigir por ali. Fico feliz quando você diz isso, respondeu ela, como se estivesse falando de um passeio no parque, só que não. Depois de alguns minutos de conversa, a mulher perguntou o nome dele. Ele respondeu, firme: Jang Junvoo. Ela sorriu e disse que gostava de passar tempo com ele, e que queria sair mais vezes, talvez com ou sem bola rolando, quem sabe? Junvoo, um pouco sem jeito, comentou que não podia mais ficar com aquele iogurte. Mas ela, dedicada ao trabalho, garantiu que não se importava em comer o iogurte, afinal, estava quase finalizando o serviço mesmo. Então, com a maior naturalidade do mundo, ela pediu: pode jorrar o máximo que conseguir, tá? E foi exatamente o que ele fez. Depois de uma partida intensa, Jang Junvoo estava suando como se tivesse corrido uma maratona, mas, como saiu vitorioso, sentia-se pleno. O prazer da conquista não tinha limites. A Juma, surpresa com as habilidades do rapaz, fez uma suposição. Nossa, fazia tempo que você não jogava assim, né? Tava com muito estresse acumulado, foi tanto que até derramou. Gostou? Perguntou ela. Muito, respondeu ele, quase ofegante. Foi minha primeira vez fazendo gol, sem proteção. Ela soltou uma risadinha e, admirando-o mais uma vez, comentou: você é muito bonito, sabia? Aposto que tem um monte de garotas interessadas em você, então por que não fez isso com sua namorada? Sem esperar a resposta, completou com um suspiro. Ah, mas tudo bem. Você ainda é jovem, essas coisas acontecem. De repente, ela notou que o atacante já estava de pé novamente, firme, pronto para mais uma partida. Como esperado dos jovens, sempre prontos para jogar outra, comentou ela, divertida. E foi assim que começou mais uma rodada de futebol, tão intensa quanto a anterior. E, mais uma vez, o atacante meteu a bola para dentro sem proteção, comemorando com um grito de gol que mais parecia final de Copa do Mundo. A mulher, visivelmente satisfeita, ainda fez questão de contar em voz alta. 3. 3 vezes você marcou. Um verdadeiro hat-trick. Muito interessado na atividade, tanto pelo esporte quanto pela entrega, Junvoo percebeu que queria repetir aquilo mais vezes. A entrega de iogurte em casa, claro. Tomando sua decisão final, e com o consentimento entusiasmado da entregadora, ele fez exatamente o que desejava. Ela então concluiu que ele era muito bom mesmo e garantiu que faria visitas com mais frequência dali em diante.
Acho que ainda teremos muitas oportunidades de compartilhar iogurte juntos. Vestida com seu uniforme de sempre, aquele que deixava pouca coisa para a imaginação, a mulher sorriu para Jang Junvou e comentou: Hoje foi bem divertido. Obrigada pelo pedido. A garota também enfatizou que ele podia entrar em contato com ela a qualquer momento que fosse conveniente. Soprando um beijo, disse que sempre ficaria feliz se fosse ele. Enquanto o rapaz terminava seu iogurte, a garota correu para casa e se despediu. Ele retribuiu a despedida. Já descansando, pensou que realmente aqueles rumores eram verdades e mesmo assim ainda sentia-se incrédulo, mas logo suspirou ao lembrar que aquilo poderia virar um problema, pois, sem querer, tinha se inscrito em 2 entregas de iogurte. E pensava em realidade o que poderia acontecer. E em sua mente surgia a imagem da senhorita Soe, a primeira entregadora que ele conheceu. A pioneira da sua tentação láctea. Mudando de cena já em outro lugar da cidade. Sentada em um banco, a entregadora Soe olhou para o céu e imaginou que o clima estava esquentando. Aproximando-se dela, a Ajuma concordou, tentando puxar conversa sobre como o calor não poupava ninguém. Espalhando o vento com a mão, a garota comentou que isso poderia virar um grande problema no meio do verão, já que estava tão quente logo no começo. Exausta, decidiu sentar-se ao lado de Soe para acender um cigarro. Depois de dar uma tragada, a Ajuma perguntou se as recusas de rapazes que moravam sozinhos tinham ficado mais frequentes. A senhorita Soe respondeu que havia cerca de 2 ou mais empresas ali, então a concorrência era forte. Então, se não há serviço, quer dizer que as outras mulheres tiraram seus clientes? Perguntou a Ajuma, aproximando o rosto dela. A Ajuma decidiu contar um segredo para atrair clientes e perguntou se Soe queria saber. Virando o rosto, a senhorita Soe disse que seu trabalho já ia bem, então não precisava disso. Levantando-se do banco, Soe avisou que ainda tinha várias entregas e iria se apressar. Baixando a cabeça enquanto se afastava, num tom meio desanimado, desejou um bom dia a Ajuma. Engraçado, pensou a garota, dizendo a si mesma, que obviamente roubaria todos os clientes dela enquanto ela ficasse vagando sem propósito. Enquanto isso, Jang Junvou, alguns dias depois, parado na escada, percebeu que logo precisaria começar a se preparar para as provas, mas já não tinha forças nem ânimo para jantar. Será que tem algo em casa para comer? Pensou ele, com uma expressão cansada. Ao virar a esquina, viu novamente a mesma entregadora de antes, a senhorita Soe. Ele a chamou de senhora, e ela se virou, reconhecendo sua voz. Ao se aproximar, a garota comentou que o horário escolar já tinha terminado e que havia tocado a campainha, mas ninguém a atendeu. Sim, respondeu Jang, mas havia algo que o intrigava mais. O que ela ainda fazia ali, àquela hora? Tremendo um pouco, como se estivesse receosa da reação dele, Soe lhe entregou uma caixa e explicou que aquilo era por conta do serviço que havia mencionado antes. A senhorita Soe continuou dizendo que, na opinião dela, o serviço parecia estar com problemas. Segundo ela, precisava de um pouco de apoio, por isso trouxe um iogurte para ele. Jang Junvou entendeu o que estava acontecendo e, antes de começar a falar, se desculpou. Disse que pretendia conversar sobre isso na próxima visita. Então, encarando a senhorita Soe com sinceridade, ele afirmou que gostaria de interromper as entregas de iogurte. A garota entrou em pânico. Fez várias perguntas, sem entender por que aquilo havia sido tão repentino, afinal, ele sempre aceitava as entregas de bom grado. Ele respondeu calmamente, dizendo que simplesmente não precisava mais. A entregadora, preocupada, presumiu que o problema era o serviço. Perguntou se esse era o motivo, mas Junvou negou e, com um leve sorriso sem graça, confessou. Na verdade, eu nem gosto tanto assim de iogurte. Então ele continuou, dizendo apenas que cancelaria a entrega. Ao perceber que a garota ficou visivelmente chateada, finalizou dizendo que sentia muito. Ela se lembrou de algo que ele havia dito anteriormente, que queria beber, e, um pouco confusa, questionou. Mas, você não tinha dito que queria beber? Perguntou a senhorita Soe. O rapaz ficou parado, sem entender nada do que acabará de ouvir.
Ela tentou esclarecer, dizendo que só queria tomar uma bebida e relaxar um pouco, e o convidou diretamente. Eu pago a cerveja. Eu também quero beber. A cena então muda para um café, onde Junvou e a senhorita Soe estavam sentados, bebendo. A garota comentou que a bebida estava especialmente boa naquele dia, provavelmente porque estava acompanhada de um garoto bonito. Junvou suspeitou que ela já estivesse bêbada e pensou que talvez fosse melhor ela parar. Mas, no fundo, ele também sentia que precisava beber um pouco. Ela se desculpou, dizendo que achava que tudo aquilo estava acontecendo por culpa dela. Junvou confessou que também gostaria de receber o máximo possível, seja lá o que ele quis dizer com isso, mas ela rebateu, dizendo que cancelar a entrega havia sido uma decisão pessoal dele. É triste que você tenha decidido parar com as entregas, comentou a garota. Sem perceber, ela acabou se abrindo demais. Disse que gostava de Junvou, e esqueceu completamente que ele estava bem na frente dela. Na verdade, o que queria dizer era que, ao olhar para ele, sentia como se estivesse olhando para seus próprios filhos. Gostaria que meus filhos fossem como você quando crescerem, você parece tão responsável, disse ela, com um sorriso meio tonto. Surpreso, ele perguntou. Espera, você tem filhos? A mulher não reagiu. E, olhando para ela, Junvou nunca imaginaria sua idade. Na verdade, ela já tinha 2 filhos adultos. Ela nem parecia uma mãe, pelo menos aos olhos de Junvou. Uau, estou surpreso de novo. Você tem 2 filhos grandes? Sooi riu e perguntou. Quantos anos você tem? Vou fazer 21 este ano. A senhorita Soe então comentou que a mãe de Junvou devia ser muito sortuda por ter um filho tão bonito e responsável como ele. Ela mesma gostaria que seus filhos fossem tão gentis quanto ele. Mas Junvou discordou. Na verdade, tem muitos momentos em que eu nem escuto minha mãe. Ela sorriu, dizendo que ele parecia muito maduro, apesar disso. Logo em seguida, confessou que ficou decepcionada com o cancelamento da entrega, mas naquele dia queria apenas fingir que estavam ali, bebendo juntos como 2 conhecidos tentando relaxar. Contou que costumava frequentar muito aquele café e que, se ele a visse por ali, poderia cumprimentá-la. Sempre vou ficar feliz em te ver, disse ela, com um sorriso sincero. Junvou, como o bom rapaz que era, certamente faria isso. Naquele momento, a senhorita Soe passou mal e correu para o banheiro, onde vomitou. O rapaz ficou ali por perto, prestativo, já que ela havia bebido demais. Ele perguntou se ela estava bem. Envergonhada, ela pediu desculpas. Como um verdadeiro cavalheiro, ele tentou ajudá-la a se levantar e pediu que esperasse enquanto ele chamava um táxi. Mas, de repente, ela quis saber o endereço do lugar em que estavam. Estava tonta, confusa, e, de forma um tanto inconsequente, quis continuar bebendo. Nesse estado alterado, começou a se aproximar demais. Ela se encostou nele. O coração de Junvou disparou e, sem conseguir se conter, ele a beijou. Soe ficou congelada, sem reação. Junvou estendeu a mão, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela o empurrou com firmeza. Com a voz trêmula, disse. Isso não está certo. A gente não devia estar fazendo isso. Junvou, ainda atordoado, assentiu em silêncio. Estava muito envergonhado. Provavelmente havia perdido o juízo por um momento. A madame disse que ele não poderia agir assim com uma mulher. Queria esquecer o que tinha acontecido. Ambos estavam bêbados, afinal. Sentindo-se constrangida, começou a pedir desculpas. Logo depois, os 2 foram embora para casa. Enquanto isso, a cena muda para a área residencial. Gritos estranhos, sons abafados e o rangido de uma cama vinham de um dos quartos. Lá, um rapaz e uma garota estavam fazendo exercícios. Em dado momento, ele sugeriu mudar o tipo de exercício, talvez uma posição diferente para variar o treino, mas a garota, confortável onde estava, recusou. Ele insistiu em mudar. Foi então que outra garota, a irmã dele, entrou no quarto sem avisar, com um olhar de total incredulidade, e mandou encerrar o treino imediatamente. O rapaz ficou furioso.
Já tinha avisado que não queria ser interrompido quando estava treinando com uma garota. Seonga, a irmã, exigiu que expulsassem a moça imediatamente, pois a mãe acabará de chegar em casa. Nesse momento, voltamos para Jang Junwoo, que carregava a senhorita Soe nos ombros. Ele já estava quase chegando à casa dela. Ela havia adormecido no caminho por ter bebido demais. Já na porta, ele pediu a senha para abrir, mas percebeu que a porta estava destrancada. Jang Junwoo a levou para dentro da casa, onde foram recebidos pela filha dela. Assim que a mãe apareceu no campo de visão da menina, esta não se surpreendeu nem um pouco ao vê-la bêbada mais uma vez. E eu que até fiquei feliz achando que você tinha saído para sempre, murmurou a garota, com amargura. A filha então perguntou, em tom cortante, se aquela mulher a quem chamavam de mãe ainda tinha alguma consciência. Jang Junwoo notou o olhar carregado da filha da senhorita Soe. Observando melhor, ele reconheceu a garota. E ela também pareceu surpresa ao vê-lo ali. Seonga. De repente, somos levados para memórias de uma instituição de ensino. Um garoto de cabelo preto convida o amigo para irem a um cybercafé depois da aula, mas o outro recusa, diz que vai direto para o cursinho. Ao entrarem na sala, um garoto e uma garota notam dois colegas conversando. Um deles pergunta quando o outro vai terminar o desenho de um personagem, mas ele responde secamente que não desenha esse tipo de coisa. Então, do nada, uma voz desconhecida chama por Chan Jong-woo. Um rapaz grandalhão pede que John o acompanhe por um instante, enquanto uma garota de cabelo azul observa à distância. O colega de classe limpa o suor da testa, desconfortável, e diz que se encontrariam mais tarde. Junwoo, curioso, pergunta o que está acontecendo e por que estava sendo chamado daquela forma. Como resposta, recebe um xingamento. Por que tá fingindo que não sabe de nada? O clima esquenta. O grandalhão acusa Junwoo de estar espalhando boatos sobre Seonga. Isso tudo é culpa sua, Chan Jong-woo. Em um movimento brusco, ele o empurra contra a parede e o segura pelo colarinho, os olhos cheios de raiva. John faz uma careta de dor. O agressor começa a interrogá-lo com raiva, perguntando quem ele pensava que era para agir daquela forma. Aperta-o ainda mais contra a parede e lança a pergunta definitiva. Por que diabos você anda por aí com a minha mãe? Como se não bastasse, acrescenta com ironia. Pelo visto, vocês ainda bebem juntos, não é? Ao ouvir aquilo, Junwoo empalidece. Mas a gente nem é amigo. Retruca o grandalhão. Vai, fala a verdade antes que eu perca a paciência de vez. Segurando pela gola da camisa, ele grita de novo. Que tipo de relação você tem com a minha mãe? Junwoo, nervoso, responde de imediato. Não tem nada. Nada mesmo. Quase gaguejando, tenta explicar. Ela só passa vendendo Yakult perto da minha casa, a gente só trocou algumas palavras. Mas o interrogatório continua. E a bebida de hoje? Isso agora faz parte do serviço de entrega? Junwoo responde rapidamente. Ela só me ofereceu uma cerveja. Tá maluco? Tá falando merda. Grita o grandalhão, sem economizar nos insultos. Yun-shu, agora com nome revelado, diz que a própria mãe nunca bebeu nem com a família, então não engolia aquela história de que tinha bebido com um desconhecido. Se vai mentir, pelo menos inventa direito. Yun-shu encara Junwoo, furioso. Por que você acha que a minha mãe parece tão acessível assim, hein? Junwoo tenta se defender. Não é o que você tá pensando. Mas antes que ele consiga terminar, Yun-shu ergue o punho e desfere um soco direto, seguido de uma enxurrada de xingamentos. A irmã, desesperada, tenta contê-lo. Para com isso! Já chega! Mas ele não parava. Por que eu pararia? Esse canalha tá dando em cima da nossa mãe. Ela disse que Junwoo não tinha culpa, que não havia nada entre eles e que ele deveria acreditar nela e soltá-lo. Mas o irmão, selvagem e furioso, não aceitou aquilo. Não queria parar de bater. Por outro lado, pensando com lógica, nada poderia realmente ter acontecido entre eles. Junwoo nem tinha idade para esse tipo de coisa com a mãe deles.
Mesmo assim, toda vez que Yunshu olhava para o nosso herói, só sentia vontade de socá-lo. Seong ordenou que ele a seguisse, e Yunshu ainda o advertiu. Se você fizer com a nossa mãe o que fez com a Seonga, você tá acabado. Mas, no fundo, nada daquilo era da conta deles. A garota levou Junvoo até o ponto de ônibus e disse, com frieza, que se ele tivesse entendido tudo, já podia ir embora. Junvoo pensou que ela não acreditava nele, mas, na verdade, ela o havia salvado. E no fundo, ela acreditava. Ele tentou explicar novamente. Eu e sua mãe só estávamos bebendo, só isso. Além disso, ele afirmou que não tinha sido ele quem espalhou os boatos sobre ela no passado, tinha sido outra pessoa. Mas, não importava quantas vezes Jang Junvoo dissesse a verdade, ninguém acreditava. Sempre que ele tentava se defender, dizendo que era injusto, era mal interpretado. Os outros nunca acreditaram, mas vocês sabiam. Desabafou ele. Sabiam que era só um boato idiota. Com um certo cansaço e um suspiro resignado, Go Seonga respondeu com calma. Se foi você quem espalhou o rumor ou não, isso não importa. Junvoo ficou chocado ao ouvir aquilo. O que você quer dizer com isso? Exclamou, confuso. Ela então perguntou, com um olhar firme. Você não se lembra? Iogurte. Junvoo arregalou os olhos, sem entender. Seonga continuou. Quando estou bebendo e o copo tá quase vazio, eu me sinto uma merda. E você, Jang Junvoo, é exatamente como esse iogurte. Ele piscou, ainda sem entender. Não importa o que dizem, ou quem espalhou os boatos. O que importa é que você me faz sentir uma merda, igual aquele restinho de iogurte no fundo do copo. É por isso que eu deixei que eles te espancassem. E com um olhar frio e cortante, perguntou. Isso é explicação suficiente para você? Junvoo ficou incrédulo com tudo aquilo. Seu corpo tremia, e ele apertou os punhos com força antes de responder, com a voz embargada. Sim, é suficiente. Na manhã seguinte, ainda na casa da senhorita Sooi. Ela se remexia na cama, acordando lentamente. Abriu os olhos com dificuldade e logo percebeu que estava em casa. Sentou-se na cama com a mão na cabeça, sentindo os efeitos da ressaca, e murmurou. Como é que eu voltei para casa? Começou a juntar os pensamentos, e suspeitou que talvez Jang Junvoo a tivesse levado de volta. Mas, antes que pudesse reorganizar a mente, sua filha apareceu bem na sua frente. Com uma expressão séria e os olhos fixos nela, exigiu uma resposta. Confusa, a senhorita Sooi perguntou. O que foi? Sem dar tempo, Seonga pulou na cama, aproximou-se da mãe e, com raiva na voz, gritou. Que tipo de relação você tem com aquele bastardo do Jang Junvoo? E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.